Este programa não é recomendado para menores de 14 anos. Boa noite a vocês aí de casa. Hoje nós estamos trazendo o professor Vitor Hugo Vieira Rodrigues, médico veterinário, tem mestrado pela UES, doutorado em biotecnologia pela Rede Nordeste de Biotecnologia, Renorbio, é isso? Renorbio. Isso. A gente quer saber, eu quero saber o que é isso, que eu não sei. E é coordenador do curso de veterinária da Estácio Sá, Faculdade Estácio Sá. E também pertence, é um membro conselheiro estadual da Medicina Veterinária. Isso. Doutor, boa noite, obrigado por ter vindo no nosso programa. Boa noite, eu que agradeço. Muito obrigado. Márcio, nós estamos aqui mais uma vez. Hoje nós vamos falar de veterinária, não é isso, Márcio? Boa noite. Prazer, hoje vamos falar abordar sobre esse assunto que é bem diferente, né, do que nós abordamos. Diferente, tem muita coisa para conversar. Tem. Eu tenho umas questões aqui para fazer. Tem? Professor, tem. Doutor, a gente nota que nos últimos anos o curso de veterinária, a veterinária em si, o tratamento dos animais, ele tem avançado numa velocidade incrível. Tanto os tratamentos com os animais, como a medicina veterinária, no caso que está em conjunto, as lojas de pet shop. Nós temos aqui no estado de Ceará lojas que parecem um shopping. Diversas, né? Do pet shop. E a ascensão foi muito rápida. Há pouco tempo atrás nós não encontrávamos nem ração em determinados lugares para dar para os animais, né? E por que esse avanço? Porque cada dia mais o pessoal está adotando. Explica um pouco para a gente. Você que está ali no front, né? Tratando dos animais, o que seria isso? Essa evolução? Então, eu vejo como uma conscientização dos tutores perante os seus animais, né? No sentido de tratar, né? Cuidar como se fosse membro da família. Consequentemente, houve um avanço na medicina veterinária a respeito de terapêuticas, né, em relação a esses animais, e também um avanço na procura para realização de faculdades, né, de cursos de medicina veterinária, tanto que nós vimos também um maior número de cursos de veterinária aqui em Fortaleza, né? Então, até devido à pandemia não ter feito com que fechasse as portas de clínicas, né, ter continuado, né, sem interrupção, digamos assim, isso também ajudou no avanço desse ramo da medicina veterinária na clínica, por exemplo, a prosseguir, né, ajudou no progresso desse curso, né, dessa profissão como um todo. E hoje nós temos na medicina veterinária todos os recursos como existe na medicina tradicional do ser humano. Nós temos aí tem radiologia, ultrassom, cirurgias, enfim. Isso. O equipamento. Meu filho está fazendo veterinária, falta acho que 2 semestres para ele terminar. E é muito avançado isso tudo, né? Isso, graças a Deus teve esse avanço até para que fosse feito um diagnóstico mais preciso em determinadas doenças nesses animais, inclusive aquelas que podem ser transmissíveis a nós humanos. Aos né? seres humanos. Exatamente. Os animais não pegam Covid? Pergunta que me veio na cabeça aqui. Olha, ainda isso são resistentes à Covid? É algo que está em estudo, né? Tem pesquisas e artigos sendo publicados em relação a isso, mas que não é transmissível ao homem. Né? Que não é transmissível ao homem. Quer dizer, ele pode pegar a Covid, mas não transmite para o homem. Exatamente. Que coisa engraçada a reação. Como é que está entendendo? Já teve relatos, né? Publicações de animais que pegaram, né? Que tem, mas não é transmissível ao homem. Então você em casa que tem seu animalzinho de estimação, pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo. Agora, o ser humano transmite para o animal? Não. E nem o animal transmite? Não. Que coisa interessante. É a ser estudado, né, doutor? Exatamente. Essa coisa tem que ir a fundo, né? Isso daí é uma coisa que pode ficar despreocupado. Deixa eu só perguntar uma coisa, porque eu abri o programa aqui, Marcos, aí eu te dou a palavra. O que é Renorbio? Renorbio é Rede Nordeste de Tecnologia, Biotecnologia. O que significa essa biotecnologia? É um programa de pós-graduação, né,
que na minha época, né, quando eu terminei, era alocado na Universidade Estadual do Ceará, né? Então ela abrange todos os estados do Nordeste e também o Espírito Santo, né? Então há uma coordenação bienal em todos os estados do Nordeste, por isso que se chama Rede Nordeste de Biotecnologia. É um programa de pós-graduação, de doutorado. Professor, o mercado de pet shop, o mercado pet, atualmente é um dos mercados que mais cresce em todo o mundo. Nos Estados Unidos, Mas é um crescimento espantoso. No Brasil, parece-me, que se não me falha a memória, é o segundo maior já crescimento. tem maquiagem para animais? Tem tudo que você imaginou. Só que no Ceará, o que acontece? A nossa agropecuária sempre foi muito incipiente, sempre foi muito fraca, né? Principalmente a agropecuária bovina. Então, a faculdade tradicional de medicina veterinária do Ceará foi criada na Universidade Estadual, né, do Ceará, uma faculdade tradicionalíssima, que formou grandes profissionais e tal. Como é hoje o mercado de trabalho para o jovem, para a pessoa que estuda medicina veterinária, né? Ele vai atuar nessa área de clínica de pet shop, vai botar loja de pet shop, ele vai para o mercado agropecuário, existe alguma perspectiva? Boa pergunta. Sim, sim. Ele pode tanto se enveredar especializar, no caso. isso, na área de pequenos animais, como também de grandes animais. Aí eu falo equinocultura, eu falo na bovinocultura e aqueles pequenos ruminantes que é o caprino, ovinocultura. Mas também não tem só esses ramos, nessas vertentes, né? Também ele pode ir na área da inspeção, né? Concursos, Na área de inspeção, né? No caso, em Inspeção supermercados, exatamente, matadouros. Carne, da inspeção da carne. Exatamente, que é um veterinário que exerce essa função, certo? E na área da docência, por que não, né? Na pós-graduação, fazendo a pós-graduação, ele também pode E a seguir na nossa hora da pecuária, docência. presta, professor? Tá em evolução, Bovina? está em Porque evolução. nós temos uma tradição melhor em caprinocultura, Isso. né? Qual é a Isso. pecuária melhor pecuária do mundo hoje? Em termos de gado? Como assim? Em termos de O animais? maior mercado? É, Estados Unidos, Só pra no saber. Brasil. Sim. mas com a criação mais avançada, é isso que eu quero saber. Estados Unidos. Tecnologia mais Unidos, avançada. Estados Unidos. A área sudeste e centro-oeste também brasileira, ela também é muito forte nessa área, Sudeste. isso, da agropecuária também, né? Mas no Ceará, como ele bem falou, isso ainda está se desenvolvendo, né? Porque houve esse algo histórico, né, da ovino-caprinocultura, que é mais avançado aqui. Porque tem até uma brincadeira que diz assim, o cara que se formar em veterinária no Ceará, ele vai ter que botar uma loja de pet. Não, E eu acho o seguinte, que não é bem assim, né? não é bem Não assim. é bem assim, não porque é bem existe, assim. como você bem mencionou, a área de inspeção. De onde vem a carne que nós comemos? Ainda tem outra, que é a vigilância sanitária também. Pois é. Né? Então, essa carne que vem, como você perguntou, são de criações locais daqui mesmo. Não é de outro estado? Pode se importar também, né? Claro que pode se Mas acho que a importar. logística não... Exatamente, mas alguns locais, né, também eles produzem, né, a carne que a gente possa consumir aqui também. Professor Vitor Hugo, eu queria expandir um pouco o questionamento do Marcieri inicial, que realmente eu também percebi um crescimento exorbitante desse cuidado, da valoração, eu nem chamaria mais de valorização, da valoração do ser humano para com os animais, principalmente os animais domésticos, digamos assim, né? Eu morei agora 2 anos ali no bairro da Varjota, grande aldeota, e sinceramente eu percebia mais pais e mães passeando com animais, principalmente cães, do que esses pais dando uma volta com os seus filhos. A gente percebeu um crescimento exorbitante. Eu queria fazer uma pergunta, se a cultura contribuiu para isso, porque eu me lembro,
há 20 anos atrás, eu era fanático por filmes, hoje nem tanto, mas praticamente toda a sessão da tarde era filme da relação do ser humano com animais, especialmente cães. Se houve uma contribuição muito clara da cultura, principalmente norte-americana, para que os brasileiros hoje tivessem um cuidado muito maior, uma valorização muito maior aos animais, especialmente aos cães. Essa pergunta do Márcio é bem importante porque há muito pouco tempo atrás, nós sabemos isso, qual era a comida do seu cachorro em casa? Frango, pescoço de frango, Resto. com arroz, não, até não era resto. Mas eu me lembro, na minha casa, por exemplo, meus pais faziam o quê? Um panelão de arroz e misturava ali a cabeça do frango, o pescoço do frango, e ficava até cheiroso o negócio lá, entendeu? Eu nunca comi. Mas assim, não tinha outra opção para alimentar os animais. E isso não é uma coisa muito distante Pouco tempo. dos dias de hoje. Sim, sim. Né? Houve um trabalho também intenso dos conselhos regionais, juntamente com o Conselho Federal de Medicina Veterinária, no sentido educacional. Né? Eu não diria que foi apenas uma influência norte-americana, mas sim um trabalho interno também dos conselhos, formando, os cursos também formando profissionais que orientassem os tutores também em relação a isso, e isso acaba disseminando. Então, demanda já havia. Isso. De cuidado com esses animais. E como eu falei anteriormente, houve uma crescente também do número de cursos de medicina veterinária. Então, Cresceu muito, demais. Cresceu muito. E outro ponto que vocês bem colocaram foi como esses animais são tratados, onde eles são tratados, que não é mais aquela casinha derrubada, não. Né? Houve uma valorização também do local. Os animais hoje, só para pegar o gancho, Estão na cama, né? Não, pera. Estão na cama. Os animais hoje, na minha época, tinha casinha do cachorro. Saiu do quintal e veio para a cama. E como, Hoje o animal dorme no meio do casal. E esses animais que antigamente eram alimentados com carnes, restos de comida, esses animais tinham uma vida curta, né? E começou a ter uma conscientização que, sendo bem tratados, desses inocentes, porque eles não falam, eles apenas estão ali, de alguma forma, imprimindo seu sentimento, eles terem uma vida mais longa. E corriqueiramente isso faz com que há um afeto familiar, como nós falamos anteriormente. Então hoje em dia, se você for dar uma volta na beira-mar, você vai ver muitos cães dando volta. Se você for lá no Lago Jacareí também. Nos próprios shoppings também. Né? Exatamente, nos shoppings, e agora que houve nessa liberação de animais nos shoppings, isso também é um avanço. Isso é um avanço. Então, é necessário, sim, que continuamos com essa educação, né? E também com cursos, palestras, né? Questão de TV também, queira ou não, os filmes ajudam também nisso, que se diga né? de passagem, doutor. Eu era radical nesse sentido de animal. Eu tive cachorro, eu adoro cachorro. O gato eu não gostava muito, eu achava o gato gosta da casa e não do dono e tal. Quando a minha mulher comprou uma gatinha, começou a dormir na minha cabeça à noite, no quarto, rapaz, é melhor do que a mulher do lado. É um carinho. Eu tô dizendo no termo. Eu tô dizendo na questão. Homem hoje eu vou Não, dizer, eu tô dizendo na questão amorosa. O bicho, olha, eu vou te falar pra você. Ele está dizendo que é melhor, o gata é melhor do que a mulher. Depende da mulher. Mas... Eu tô falando no carinho que o animal te traz. Exato. Eu chegava em casa, Marcos. Ela ficava tipo esperando. Eu levantava pela manhã, colocava o paletó na cama, ela ficava lá, rosnando em cima do meu paletó. Ela tinha todo um ritual que ela fazia, ela acompanhava isso diariamente. Vai me dizer que a tua mulher faz diariamente. Fazer uma Vai me dizer que a tua faz, Marcos. sem cobrar nada. Exatamente. A fala do Marciele, Marcos. Você tá entendendo? Por falar em cultura, É espontâneo, tá entendendo, doutor? A fala do É a Marciele. minha reação espontânea. A fala do Marciele me lembrou, inclusive, um dos filmes. Eu chorei várias vezes assistindo esse filme, inclusive com aquele renomado ator norte-americano, Richard Gere.
O filme é Por Toda a Minha Vida, se não me engano, é Sempre ao Seu Lado, acho que é Sempre ao Seu Lado. É baseado numa história real de um cão lá do Japão, Marciele, que tem tudo a ver com a presença do professor aqui, porque foi um professor universitário que começou a criar esse cão, né? E ele teve um AVC, morreu, e esse cão todo dia ia esperar o seu dono na estação de trem, e o dono morreu, e ele passou 10 anos seguidos indo à estação de trem para ver se o dono aparecia. Márcio, olha, enquanto o que você está falando, Marcos, eu tinha 2 Rottweiler aqui. 2 moças. 2 irmãs, 2 moças. 2 Rottweiler. É impressionante. Eles sabem o horário seu habitual de chegar em casa. Então eles ficam Esperando. Agora, Você chega, não, peraí, você chega, olha o que eu vou falar em relação aos animais. Você chega em casa, o animal faz uma e pula, suja a tua roupa, e faz, e quer falar com você. Aí você entrou na sua casa, na sala tá sentado lá, teu filho, tua nora, tua mulher, você passa no meio, a TV tá ali, você passa, os agregados. parece que ninguém te viu, cara. Mas o telespectador pode estar perguntando o seguinte, uma curiosidade, já que ele está falando em cães e gatos, né? Você que tocou no assunto. Professor, se o senhor fosse adotar um dos dois, o senhor adotaria um cão ou um gato? Porque tem muita gente que diz assim, não, eu prefiro um cachorro do que gato, porque gato... Mas é uma preferência. Não, mas não é só preferência, questão de zoonoses transmissíveis. Estou falando do ponto de vista da higiene, da sociabilidade, que cada um tem a sua característica, não é, professor? Exato, mas independentemente de qual seja a espécie, ele sendo bem tratado, essa questão de transmissão de doença não tem problema. Porque tem gente que diz o seguinte, o gato enterra as fezes e aquilo fica na unha e ele pode arranhar o dono e transmitir uma zoonose. Isso pode ser transmissível se ele estiver doente. Não estando doente, ele não é capaz de transmitir algo para nós. Tá entendendo? Eu tinha um tucano aqui, doutor, só, depois eu vou deixar o senhor fazer. Eu estou lembrando aqui dos meus bichos. Eu tinha um tucano aqui nessa casa. Você tinha tucano e você não foi preso, não? Não, na época... Você criando animal silvestre. Isso aí faz coisa de 15 anos atrás. Aí não existia nem IBAMA, eu acho. Se existia, não funcionava. Não funciona hoje, vai funcionar naquela época, então. Aí o que acontecia? O bicho era tão consciente das coisas, porque tudo é o tratamento, tudo é o retorno que você dá para o animal, né? Sim. Aí você vai receber. O Márcio, doutor, eu me lembro que eu levantava para tomar café da manhã, ele ficava esperando. Ele chamava Tuca. Sugestivo o nome, Tucano. Criativo. É criatividade incrível. Aí ele vinha, porque ele pula igual um canguru. Não é assim? Sim. Ele esperava sentar na mesa, aí ele subia na outra cadeira e ficava esperando e querendo falar com aquela língua fininha, querendo falar. Aí a empregada colocava, a cozinheira colocava as frutas dele, aí eu colocava, aí ele tomava café comigo. Isso todos os dias. Você podia deixar na mesa as minhas frutas lá, descobertas, ele não mexia. Entendi. Impressionante. É interessante. É muito. E me aguardava para tomar o café da manhã. Você pode até brigar com ele, se chatear, mas eu tenho certeza que a partir do momento que você chegar em casa, vai ser o primeiro a te receber. Não é? E isso se ele for bem tratado. Aí voltando para o assunto da mulher, ficar uma semana sem falar contigo. Mais alguma raça, professor? Mais algum tipo de animal, além de cães e gatos, entrariam nesse grupo aí? Na questão de domesticar, de... Hoje em dia o pessoal cria até hamster, né? Claro que é diferente de um cão e gato, já tem aquela cultura do cão e gato, mas os animais silvestres hoje têm uma crescente e isso está mudando até as grades curriculares dos cursos de veterinária, né? Olha só. Dando atenção a essas espécies também. Olha Doutor, o senhor acredita que nós, seres humanos, viemos daquela teoria do Homo sapiens, né? O senhor acredita nisso? Acredito. Eu acredito piamente que os nossos antepassados eram macacos. Teoria da evolução. Charles O que Darwin. você acha disso, Marcos? Rapaz, Aliás, nós temos cara de macaco, porque- jeito de macaco.
Não é o macaco que tem nosso jeito, é nós que temos o dele. Eu digo assim, o programa é muito curto e aí vai tirar... Não, mas é uma curiosidade. Mas eu não acredito nisso. Já é outra vertente, né? A minha teoria é outra. A teoria é outra. Espiritualista. E você, Márcio? Eu não acredito no criacionismo. Essa é a minha crença. Inclusive, dentro de uma racionalidade, eu percebo muito mais racionalidade do criacionismo do que a teoria da evolução. Embora, só fazendo uma retificação, a teoria da evolução não ensina que o professor seria a melhor pessoa para falar isso, né? A teoria da evolução não ensina que nós viemos do macaco. Na realidade, ela ensina que nós e os macacos temos um ancestral em comum. Isso eu concordo com ele. Né? Eu concordo com ele. Não é a minha teoria, estou só falando aqui besterol porque você tá falando o povo quer saber em casa. Você está falando do Tuca. Do Tuca. Mas o Tuca, olha, eu vou te falar, é muito interessante. Esses animais... Cara, olha, telespectador, o cara pega um tucano, que é um animal silvestre, lá da Amazônia. Não, mas foi criado em cativeiro. Não, eu comprei ele de cativeiro. Aí o cara se você soltar, ele não sobrevive. De tuca. Mas ele percebeu que nós estávamos aqui no estúdio. Eu sou muito estúdio. criativo, Márcio. Mas ele percebeu que nós estávamos no estúdio com um advogado, poderia trazer problema para ele. Não, você percebeu o cuidado dele de falar que foi há 15 anos. Ou seja, já prescreveu o crime. Já prescreveu. Mas foi há 15 anos. O Tuca, agora deixa eu... Pobre do Tuca. Aí ficava com fome, porque o Marcelo dorme até 3 horas da tarde, o Tuca não mexia na fruta, pô. Caramba! Seria interessante, aproveitando esse tema, o professor comentar qual o parecer dele, o que é que ele pensa sobre essa discussão em relação a alguns animais que pela lei são proibidos, você criar em cativeiro, se existe aí alguma discussão de aprimorar essa lei. Não, a discussão até o momento, eu acho que está bem definido pelo IBAMA, né? Tem que passar pelos processos, né, que o IBAMA exige, né, para ter esse tipo de criação dessas espécies em casa, né? Então, é necessário ter o registro, né, ter a adequação. Porque é uma maldade, né, doutor? Exatamente. Você tirar uma cobra, os caras enrolam em meia e acumulam em caixa de sapato e manda pelo correio. Eu estou com um caso lá em Teresina, viu, professor? Estou com um caso, sou advogado, que a pessoa cria dentro de casa serpentes exóticas. Vamos dizer, como tem uma senhora, né, que está, eu estou advogando em favor da senhora, que essa pessoa tem lá, essa senhora sob guarda, e as cobras convivem dentro de casa e causam pânico na idosa. Na comunidade também. Na idosa. Cobras... Mas é filho dela, só para a gente saber, curioso. Não, tia, uma tia, né? E ela é a curadora, foi nomeada curadora. Aí eu tô querendo destituir a curatela porque a curatelada, a senhora não aguenta conviver com as cobras. E são cobras exóticas, por exemplo, tem uma cobra lá daquelas piton amarela, né? Que acho que é asiática, se não me engano. Rapaz, o negócio joga assim um frango pra cima, a bicha... Mas é sem graça. Sem graça. Você tem que criar um animal que interage com você. Porque qual a interação com um hamster vai te fazer? Qual a interação que uma cobra vai trazer para você de benefício? Cara, é um negócio, eu acho que são animais, na minha opinião, sem graça. Porque não tem uma... Porque se você notar, alguns animais... Nós estamos aproveitando esse gancho para popularizar a coisa, não só falar da questão técnica, né? Porque tem animais que interagem com você. Eu sou meio suspeito em falar, eu nunca criei esse tipo de espécie, né? Mas só o que eu tenho é um cão, né? Que foi adotado. O nome dele é Átila. Átila, ele é criativo também. Mas você não deixa o Átila, professor, você não deixa o Átila com fome de forma alguma. Até se acordar. De forma alguma. Até porque eu acordo cedo, já alimento. Com esse tuca, ele tem morreu disso de fome. Ele tem um horário dele, né, de comer certinho, não Mas muda. Mas interage, né? Eles interagem. Interage, claro. Ele me recebe quando eu chego, fica sempre ali comigo, tá assistindo televisão, estudando, fazendo qualquer coisa. Ele fica contigo ali. Exato. E a mulher, você não sabe nem onde está. Você está na cozinha, no quarto.
Professor, o assunto... Ele é bem fiel, ele é bem fiel. O assunto com o senhor, eu confesso ao senhor, porque o nosso programa ele é caracterizado, nós não temos um roteiro Pré-definido. Pré-definido. Aqui a gente conversa e tal. E quando o senhor chegou, eu fiquei, rapaz, caramba, nós vamos conversar 40 minutos, né, Marcelo? 50 minutos. Sobre medicina veterinária. Mas você vê, as coisas vão fluindo. E agora me veio uma questão. Primeiro bloco quase acabou. Já quase acabou. Que o senhor pode até responder no outro, né, Marcelo? Claro, pode responder no outro. Mas a questão é o seguinte. Eu observo, por exemplo, eu estou indo muito agora no Rio de Janeiro e eu fico em Copacabana. Eu tenho um negócio lá, estou indo para lá. E eu não vejo rato no Rio. Não vejo. Pelo menos. É verdade. Não vejo. E aqui em Fortaleza é empestado de rato. É uma questão de saúde pública, né? Então, aí é isso que eu queria que o senhor abordasse. Eu não sei se dá tempo agora ou no outro bloco. Não, vamos abordar isso no segundo bloco No também. segundo bloco? E nós também no segundo bloco, o professor aí pensando aí, por que é necessário da fiscalização sanitária na carne que nós consumimos? Eu acho muito perigoso aquelas carnes que você vê, os caras Carne de cortam lá o moita. boi, De moita. ou o porco, aí coloca lá pendurado umas moscas que parecem um morcego em cima da carne. É, varejeira, varejeira. Então, eu acho que o público, precisamos alertar o público em casa nesse sentido. Na As carne feiras- exposta. As feiras públicas, E né? o doutor vai, tem açougues aí clandestinos aí que matam esse tipo de animais, enfim. A carne, a gente sabe que ela fica muito tempo no nosso corpo para fazer a digestão e tal. Quais são os riscos disso? Né? De comer qualquer coisa. Porque aquele animal que se criou no teu sítio lá, bacana. Eu acho que esse animal é saudável, se criou lá, cercado e tal. Mas a gente sabe que os caras matam vaca e vendem. Matam vaca doente, matam boi doente e pendura lá, vende mais barato. O doutor vai falar sobre isso aí agora no segundo bloco. E fiquem ligados aí que nós voltamos já, viu? Fiquem ligados. Eu só uso Tainá, é de palma e faz bem. Alô, você, dona de casa, compre Tainá também. Se as outras são nota 10, Tainá é nota 100. Tainá, sabor manteiga, melhor que o Brasil tem. Tainá, presente nas melhores redes de supermercado do Brasil. Tainá, sabor manteiga, melhor que o Brasil tem. Quer passar um final de semana incrível, luxuoso e praticamente exclusivo aqui no Porto das Dunas? Então você precisa conhecer a Mansão Maciel. Gente, além de ser praticamente em frente ao Beach Park, você vai ter uma comodidade diferenciada. Porque aqui nessa linda e grande mansão são apenas 6 suítes. Gostou da Mansão Maciel? Eu adoro, eu vivo por aqui. Então, voltando aqui no segundo bloco, fiquem ligados agora, porque a pergunta que nós fizemos no primeiro bloco, antes de encerrar, é muito importante. Que tipo de carne que você se alimenta na sua casa? Mas primeiro ele vai responder o que eu fiz da Claro. questão da desratização em Fortaleza. Isso. Por que Fortaleza tem tanto rato? Olha, é como eu disse, né, é uma questão de saúde pública, uma questão sanitária, né, pública, então isso, né, deve tá havendo algum descaso em relação à A esse contenção, controle. isso, a contenção, a esse controle desses ratos, né, que na verdade realmente existe, Eles né? se reproduzem muito rápido, né? Exatamente, exatamente. E eles invadem as casas em colônias, ele não vai só um.
Ele fica em colônias, escondido, aí sempre vai um para saber se tem comida na casa. Então, por isso que é importante sempre manter o lixo em lugares adequados, entendeu? Porque se esse que foi investigar a casa para ver se tem comida voltar com comida... Um vai, quer dizer que um vai para investigar, é? Exatamente. São organizados, Se viu? voltar com a comida, a colônia vai se instalar naquela casa e não vai sair mais. Por quê? Porque sempre vai ter comida, lixo ali disponível para Então eles mandam um mensageiro, ó, vai lá e... Como se fosse assim, é como se Já fosse. pensou? Mas é exatamente Eu não isso. sabia. Se não O tiver, espectador também não sabia. se não tiver, aí eles vão mudar para Por outro isso que você canto. tem que limpar, não deixar a comida Tem que na manter pia, limpo, exato. não deixar a comida no cesto do lixo lá na cozinha. Não deixar Isso aberto. aqui eu exijo aqui em casa dos meus funcionários, porque eu tenho 3 que ficam aqui, que dormem aqui. Então eu revezo, cada dia um. Cada dia um tem que ficar e deixar tudo limpo, organizado, lixo fechado e recolhido. Então, Porque não só rato, gato. exato. Então, além do programa... Aquele outro bicho, como é que chama aquele outro bicho que é tem muito nessa região, fedido, como é que chama aquele bicho? Gambá. Gambá. Caçaco. Caçaco. Caçaco é danado. Aqui é cheio de caçaco. É caçaco, Aqui aqui é é cheio. cheio. Nós tivemos um filho de um amigo lá de São Paulo, foi constatado, 18 anos de idade, filho de um pastor amigo meu, aí em São Paulo, Vila Medeiros, foi constatado, ele faleceu pela urinazinha do rato na tampa da Coca-Cola que ele tomou. É a É a leptospirose. leptospirose, que também é uma zoonose, ou seja, uma doença que é transmitida ao humano. Né? E mata assim, com uma velocidade. Ele pode matar. Agora, como eu disse, além do programa governamental, também tem que ter a conscientização da população. Né? Assim como ele falou, manter o lixo adequado, né? E descartar rapidamente. Então, Marcelo, ó, nosso telespectador, eu não sabia, acho que você também não sabia. O rato manda um companheirozinho, certo? É Lá o na fronte, sua- o fronte. O fronte. Ele vai lá e vê se tem resto de lixo, resto de comida, aí volta Traz a e colônia. traz a galera todinha. Tem que acertar as contas com esses ratos, Tem né? que acertar a conta com esses atos. Não, mas olha, a gente fala ironizando e tal, mas é muito sério. É claro que é sério. É muito sério. Mas eu tô isso. falando sério. Quando você falou pra mim que no Rio de Janeiro, em Copacabana, não tem rato e tal, é verdade. Nunca vi. Agora Não, São porque é Paulo limpo. tem. Mas São não, Paulo não, tem, olha. Não. Eu conheço. Não, depende de onde você vai, não tem não. A região do centro de São Paulo, eu nunca vi tanto rato na minha vida como o centro de São pode Paulo. ser no centro, eu não conheço, mas é assim. Agora, Demais. nos Estados Unidos, por exemplo, isso aí é quase banido. Não tem mosca. Eu fico impressionado. Na Califórnia ninguém vê nenhuma mosca. Rapaz, eu falo assim, às vezes eu fico, doutor, falando sério, eu fico procurando. Eu falo, não é possível que eu não vou achar um mosquito, né? Uma mosca Graças a aqui. Deus. Não tem, não Graças a tem, Deus. porque eles levam isso com uma seriedade tão grande, porque o grande lance, o doutor como médico sabe disso, é você combater na raiz a coisa. Exato. Se você combate na raiz, a Na doença não origem, chega, na na origem. Né? A doença não chega. Se você combate o rato, ninguém vai morrer Leptospirose. não é? Ninguém vai morrer. Então, é importante essa conscientização, mas nós não temos, né, um governo preocupado com isso, né? Vamos que vamos e vamos que... Então, o público aí de casa tem que fazer o quê? No mínimo, começar a juntar o seu lixo, colocar para fora, em lugar adequado. Também não adianta você jogar lá na calçada, que a colônia vai se instalar lá. Né? Colocar se instalar para evitar tudo isso, gente. É importante. Agora, voltando, doutor. A carne que você aí em casa consome, quais os cuidados você deve ser tomado? Porque a gente vê muito beco, muita bancada em feira, tanto peixe, né? Como as carnes bovinas, a carne de vermelha, porco, enfim, se corta ali, da onde vem isso? Como é que é isso? doutor? Evitar consumir carnes expostas do jeito que você está falando. Né, que isso atrai moscas, atrai ratos, né? E fora as outras doenças, como por exemplo a cisticercose, né? A questão de ter cisticerco. Então é necessário que estejam... Cisticercose é o chamado caroço na carne, é isso? Aquela calcificação, né? Então,
Ela transmite pra gente? Sim. É uma larva. É uma É uma larva? É. E como é que desenvolve no ser humano? Ela vai, através da corrente sanguínea, se instalar em algum ponto. Aí cria aquele caroço também. Exatamente. É. E isso ovo. é necessário que tenha uma fiscalização adequada, né, para que evite esse tipo de exposição dessas carnes, né? Então, é ter cuidado. com esse Professor, tipo de agora consumo. parece que no interior, tanto do Ceará como de Pernambuco, eu estou lá e cá, entre Ceará e Pernambuco, nos matadouros públicos já houve um trabalho muito firme nesse sentido aí, né, de fiscalização. É isso. É necessário ter o selo, né, que comprove que tenha essa fiscalização, né, adequada nesses matadouros, né? E os matadouros clandestinos não têm. Então, é investigar a procedência dessas carnes. E isso você já nota no modo em que é vendida essas carnes, né? Eu conheço uma cidade no interior, Marciele, não vou falar aqui por questão ética, mas o matadouro ficava a cerca de 5 a 6 quilômetros do local onde o público mesmo estava, a sede do município, né? E o mau cheiro era sentido de longe. Então os poderes públicos tiveram que fazer um trabalho intenso, ferrenho, para acabar com aquela situação, porque era terrível as consequências para a saúde O pública. que é engraçado, né, que você veja bem, nós temos os veterinários, os médicos, bem formados, né, com autoconhecimento, e não se investe maciçamente nessa questão da prevenção. Você viu agora, né, a China cortou aí a importação da carne pela preocupação, tem que, quando chega a carne lá, eu não sei, eu não me lembro o nome agora, tem que passar por uma fiscalização lá incrível lá para adentrar, super rigorosa, São né? bem rigorosas. Porque é isso que nós precisamos, porque aqui é tudo mais ou menos. Vamos que vamos. E os frangos, eu tô curioso, estou perguntando sobre alimentos, porque faz parte do tratamento dos animais. Então, o doutor, como veterinário, pode me responder com propriedade. Essas rações que são consumidas pelos frangos, os nossos animais, são saudáveis? Os frangos criados nas granjas, né, eles se adequam a rações balanceadas. Balanceados. Quantidade de proteína, né, tudo balanceado para que futuramente aquela carne seja consumida Por pelos que o humanos. ovo do frango, da galinha caipira é bem amarelinho e da galinha de granja aquele branquinho? Por que essa Aí diferença? já é a questão da Tem uma espécie explicação mesmo, para já- isso? Já a questão da... Mas é mais saboroso, não é não, Marcos? É. Não é não? Tem gente Tem que nem gosta, tem gente que comparação. não gosta, né? Tem nem comparação. Não é bem mais saboroso? Por que é que a carne de galinha é mais gostosa que a carne do galo? Não tem comparação. Por que será? Mas a carne mais saborosa é a de porco. É, né? Bom, E tem pessoas que Aliás, têm medo, né? fala você aqui, o que se come aqui em casa? Aqui, pelo amor de Deus. Pessoal, 7 dias por semana, dos 7, em 8 é carne de porco. Pronto. Macieri É bom. é um E pra mim, idólatra de tem carne de igual. porco. Pra mim, olha, aliás, vou dizer pra vocês o seguinte, vou dar a receita aqui. Feijãozinho, caldo bem grosso, um arrozinho, a carne de porco, aí 2 ovinhos instalados, Tem mole, como não. É. aí bota lá uns 3 torresminhos e você pega meio limãozinho só em cima da carne de porco. Pra mim, Professor, mas mim para tem ele carne não melhor. basta ser carne de porco. Tem que ser a carne de porco com a maior quantidade de gordura possível. Então você faz quantos hemogramas por ano? doutor, mas Nenhum. se eu te falar que o Dr. Dayan Siebra, o senhor já ouviu falar, um dos maiores nutrólogos do país, eu na casa dele entrevistando e conversando com ele, né, meu amigo, e ele falou, Carlos, você note o seguinte, quando se fazia comida com gordura de porco, as pessoas não tinham problema Mais saudável. da veia, né, de se entupir a veia e tal, não sei o quê. É muito mais saudável. Do que o óleo de soja. Não, o óleo de soja falou que é como você consumir um plástico derretido, líquido, um plástico líquido, ele falou. É mais ou menos isso. É isso, doutor? Sim, sim. Aí, e a banha do porco, isso ele falando, você pode dizer também, traz muitos benefícios. Né? Eu adoro uma costelinha de porco, uma picanha de porco. Sim, eu acho que tudo demais é veneno, né? Você tá comendo balanceadamente,
né, durante aquela semana, tranquilo. Agora, quando é exagerado, né? aí já... Mas que é bom, Professor Vitor Hugo, nos fale um pouco aí sobre a sua atuação, né? O senhor está à frente isso. aí da coordenação deste curso na Estácio. Nos fala um pouco a respeito da sua atuação naquela grande instituição. Isso, o curso começou nesse semestre, né? Tá o pessoal, os alunos estão no primeiro semestre, na Estácio Via Corpus, né? E estamos indo agora para o segundo semestre já fazendo planejamento de atividades para esses alunos, né? E vai ter agora em janeiro o chamado Estácio Portas Abertas, onde vamos fazer umas atividades relacionadas também à veterinária, além dos outros cursos, mas na veterinária também vai ter várias atividades para atender não só os alunos, mas a comunidade em si, como vacinações, né, distribuição de coleira contra calazar, testes também, né, para calazar. E também está previsto futuramente que o Vetmóvel também se instale no campus Pia Corpus. Vetmóvel? Que é da seria prefeitura. o Vetmóvel? É da prefeitura. O Vetmóvel é como se fosse uma clínica itinerante, né, onde ele fica em determinados períodos. Vai em vários bairros. Em vários bairros, fazer atendendo o a quê? comunidade. Castrações, vacinações. Olha só que né? legal. E aí a gente está conversando, né, com o poder público para que leve para lá também para atender aquela comunidade e os alunos também da Estácio participarem também dessas atividades. Na verdade, né, quando põe a mão na massa, vamos dizer assim, que se Exatamente. aprende a exercer realmente a profissão. Exatamente. Né? Então a gente está preocupado também que esses alunos participem de forma prática, né, que é a base também, né, para todo É veterinário. muito caro, professor, muito caro uma mensalidade de um curso de medicina veterinária? Pode variar, né? Tem uns descontos, aquele aluno que é transferido também ganha desconto de 60%, enfim, que amenize, né, o valor dessas mensalidades. Só para ter um parâmetro, é próximo de um valor, por exemplo, de uma mensalidade do curso de graduação em medicina ou é um valor mais acessível? É mais acessível. É mais fácil colocar o valor, vai de quanto a quanto? Pode variar de R$ 1.500, R$ 1.600, ou pode chegar até menos. Isso depende do... E esse do mercado desconto. veterinário, como é que está? E tá tão, como o Márcio disse, é tão expansão, de uma velocidade incrível. Tem emprego para todos esses jovens? Isso vai depender do profissional, né? A partir do momento que o profissional é diferenciado, né, tem espaço sim para ele. Se ficar no mais do mesmo, vai ser apenas mais um no mercado. Tem que ser ótimo. Tem que ser ótimo, tem que ter uma diferenciação em relação aos outros profissionais, né? E como está bem concorrido, né, então isso tem que ser trazido à tona para que ele sobressaia no mercado. É bem concorrido. É bem concorrido. Marcos? Eu vi ontem, rapaz, um negócio. Diga. Esse país, olha, tem umas coisas que não sei. Um camarada lá, parece que no Amazonas, lá no norte, um vereador, o cara não tinha o que falar, os caras que não tem o que falar. Fala muita besteira. Fala besteira. Aí o cara sugeriu, o cara disse, rapaz, eu queria aqui sugerir. A matança eu sei. Não, é pegar os Rapaz, cachorros e os gatos os gatos da rua e rebolar para leão. Exterminar, Essa é uma abominação, né? Zoológico. Como é que está essa situação dessas sociedades de proteção de animais? Eles são Isso é loucura, né? Isso é uma loucura. A abominação é como você acabou de dizer, é uma pessoa que parece que tem nada que fazer e fica falando besteira. Não, e o pior... Acho que é para chamar atenção, não sei. Ei, doutor Vitor, o pior que fala. Fala. É o pior, é um nível tão... Olha o que eu falo aqui, eu falo todos os programas. Olha quem vocês colocam para representá-los. Triste quadro. Como é que você pode? Seria a mesma coisa. Bom, já que está pegando os gatos, os cachorros, pega os mendigos também, os moradores de rua, é a mesma coisa. É imbecilidade. É um negócio assim, fora de qualquer coisa que pode ser suportável, né, de ouvir. Professor, Fora de Exatamente. qualquer razoabilidade. Professor, no Brasil, onde é que tem o melhor centro de medicina veterinária? Boa.
Olha, Eu quiser ser médico veterinário, eu tem quero vários. no maior centro do país. Né? eu digo assim, eu sou assim, Suspeito. tem vários. Por exemplo, tem a Federal do Rio Grande do Sul, tem a própria Universidade de São Paulo. Interior de São Paulo? A Universidade de São Paulo mesmo, né? A USP. Né? A USP A Federal de Minas Gerais também é muito boa. Aqui no Nordeste já está criando vários centros de excelência também, né, para a formação do médico veterinário. Né? Então, isso não está mais... Antigamente isso poderia até estar mais concentrado, tá? Mas como vocês falaram no começo, isso tem avançado de maneira tão ligeira, digamos assim, que se espalhou esse grau de excelência em outros estados também, né? Inclusive aqui no Ceará. Olha, há 10 anos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Há 10 anos atrás, para você conseguir um veterinário para castrar o seu bicho, era complicado. Hoje em dia... Era complicado. Hoje Hoje em dia, qualquer esquina faz. Você não precisa Não é? ir para São Paulo e para Rio Grande do Sul para se especializar, porque aqui no Nordeste tem, né, universidades que atendem essa demanda, que formem grandes Quais os profissionais. mercados que precisam do médico veterinário? Está entendendo a minha pergunta? Um criador de galinha, uma granja, precisa ter um Uma médico? granja precisa. O que mais? Quais os mercados que precisam ter? Como a gente falou anteriormente, a bovinocultura, a questão da inspeção em matadouros, em supermercados também. No supermercado? Anvisa. Por que no supermercado? Para ter o controle até na questão de Validade. Conservação. de qualidade, conservação, né? É o período que validade, né? Que é o período que aquela carne está ali, né? Então, Isso é uma exigência? exatamente. Então, uma rede de supermercado tem que ter um profissional médico veterinário. Tem que ter profissional médico É veterinário. vasto o campo de atuação. É a vasto. reprodução animal, né, professor? A reprodução animal que é crescente Está em aqui alta também. demais. Exatamente. Do equino, do cavalo, né? É muito em alta. Da inseminação artificial. Inseminação artificial, tanto na parte de equino como bovino também. E inclusive E, em pets. e apesar da fala do Marcieri, que é verdadeiro, o cuidado de alguns países com a carne brasileira, essa questão da exportação também contribui para o crescimento desse mercado. Exatamente. E o que é necessário aí é investimento na pesquisa, né? A pesquisa E como é que está isso? é fundamental que tenha um investimento nisso, né? A partir que houve a Copa do Mundo em 2014, eu vi uma baixa, né, no investimento na pesquisa, pelo menos aqui para nós, né, aqui no estado. Né? Eu acredito que houve uma baixa, sim. E eu trabalhei nisso, né? Ele falou na questão da reprodução, né? Eu trabalhei nessa área de biotecnologia, né? Na questão da clonagem, a transgenia, né? Que nós trabalhávamos, né? No meu doutorado, né? Então, é necessário ter recursos. Clonagem de animais para escala comercial? Existe? Escala comercial, talvez não, né? Mas aqui em Fortaleza já clonamos, né? Já clonamos bovinos, o caprino, inclusive, já foi até tema, né, em outras emissoras, né? Então, isso está crescendo também, né? Mas é necessário ter mais investimento. Clonagem, para o telespectador entender, né? É uma cópia de um animal, né? Exato, Quer dizer, perfeita. uma cópia perfeita, pega um animal e através das células Exato. De uma retirada de um do tecido, você tecido, clona. você constrói outro animal Tomara idêntico que não façam isso com o ser humano, que seja pessoa outro barco, ninguém vai aguentar. Estão querendo fazer. Estão querendo fazer porque. Imagina. Estão querendo Você já fazer. imagina porque outro Marcos dele? Reverberaram Que aí coisa a novela. chata, hein, Marcos? A novela O Clone está no ar novamente. Não sei porquê, pessoal. Não sei para que colocar uma novela daquela de novo no ar. Isso é uma brincadeira. Não façam isso. É o que o Marcieri está falando. Basta aguentar um Márcio, aguentar um Marcieri, aguentar um Marcos. Mais de um ninguém aguenta. E vocês podem até perguntar, mas por que a clonagem, né? E vocês... Isso, e a minha vocês- pergunta é por que a clonagem? E vocês já responderam em parte, como por exemplo você falou da ovinocaprinocultura, que é forte aqui. Foi feito a transgenia, né? Ou seja, colocar um gene humano na cadeia de DNA do animal
para produzir a lisozima, por exemplo, lisozima e lactoferrina para combater a diarreia infantil no semiárido. Então, essa enzima produzida no leite de cabra, né? E cabra você vê em qualquer lugar aí no sertão, né? A criança bebendo, isso pode evitar, né, a diarreia infantil. Mas então, a gente usa a biotecnologia para um bem maior. Mas aí entra o contraditório. Os maiores médicos nutrólogos do mundo dizem que leite é veneno. Aí eu não sei onde... aí entra o contraditório, que leite é veneno. Doutor Lá Ribeiro, que é um grande... Não só ele, como todos. Ele diz assim, que leite só serve para bezerro e olhe lá, né? E olhe lá. Mas é importante, por exemplo, quando a criança nasce, ela vai beber o quê? Leite materno, que é outro tipo de leite. Porque mas é leite? Mas é bem diferente. Mas é idade, da origem animal e da... O colostro é necessário. Né? Eu acho que sim. Doutor, eu vi uma... Você toma um sorvete e vem um de leite. Você toma uma margarina. Eu vi uma reportagem de um cara, eu não me lembro que cidade, o cara criava trufa, que é o parente do salmão, né? Truta. Trufa é aquela de chocolate. Truta, desculpa. Ele criava truta, que é parente do salmão, né? A truta é um peixe de água gelada. Eu achei fantástico. Como é que está essa evolução da criação? Eu sei que aqui temos muita tilápia no Ceará e tal. Como é que é isso? Inclusive o próprio salmão, né? Hoje em dia você vê vários sushi bars, né, por aí, vendendo esse tipo de comida, né? Então é algo também que está bem crescente, né? Bem crescente. Eu particularmente eu gosto muito. Você gosta? Gosto. De sushi. Eu achei muito interessante, Marcos, porque é um negócio inovador. Não, e é uma delícia. Tecnologicamente, porque a água tem que ser de uma temperatura, enfim, aquela coisa toda. Truta é um peixe muito saboroso. Eu vi também fazenda, eu vi uma outra reportagem, fazenda de ostra. Sim. De criação de ostra. Tem gente que gosta bastante. É muito interessante. Tudo isso envolve a veterinária, não envolve? Envolve assim como a criação de camarão. Camarão. Salmão crisp, lá do Sushi King, melhor prato da culinária fortalezense. Mandar o boleto pro meu amigo. TV, a direção, o comercial, manda o boleto aí pro Márcio pagar no comercial que eu não autorizei, viu? Doutor, porque eles mandam. Doutor, falando em veterinária, qual seria o tópico mais importante para quem tem um animal em casa na atenção, em prestar atenção, que eu estou dizendo, na reação do animal? Qual seria um tópico crucial? Se o seu animal tiver isso, aquilo, tal, corre, porque pode estar com problema, uma doença transmissível. Isso vai depender do comportamento do animal, do jeito que tem animal que você cria que é quieto e outro mais temperamentais. Aquele animal que é mais temperamental, né? E se você vê que ele está mais apático, né? De repente com remela no olho. A remela no olho é um mau sinal. Pode ser até questão de verminose. Você vê a pelagem também quebradiça, né? E isso é um sinal que para você levar ao veterinário. Mas é interessante que em 6 meses tem uma consulta com o médico veterinário, né, para acompanhar. Do jeito que é com a gente, é com a animal. Eu já faz também. uns 5 anos que eu não vou no médico. Você faz quanto tempo? Eu vou periodicamente porque eu faço reposição hormonal há 10 anos. Então eu tenho um acompanhamento dessas taxas e tal. E também, desde 25 anos que eu faço acompanhamento. Essa coisa de castrar o bichinho. Tem que castrar o bichinho. Não, castra o... bichinho, por exemplo, castra o gato, né? O gato, por exemplo, a gata. Porque tem o problema de câncer, não é isso que as pessoas Também. Olha que interessante. E também até para evitar a transmissão de doenças, né, para outros animais. E a procriação, né? Sexualmente transmissível. Gato de rua, animal de rua. Professor, eu tenho uma última curiosidade, já está próxima aqui da gente, né, encerrar. A raiva mata. Eu sei que mata, porque eu já tive umas raivas que quase eu morro. Principalmente aqui no Não, mas ela
Pode matar. Mas eu tô querendo saber a raiva. Mas a raiva do quê? A raiva do animal. Que é transmissível, né? Ela pode matar, se não tiver o cuidado devido. Que é um vírus ou é um protozoário? É um vírus? Vírus da raiva. Vírus da raiva. Isso. Existe todo Por isso que tem a questão da vacinação, a Uma questão vacinação. profilática, né? Para evitar a transmissão dessa doença dos animais para nós humanos. Pode matar o ser humano. Pode. Assim como o animal também. A bagaceira que é, se você quiser saber, assista aquele filme Eu Sou a Lenda, com Will Smith. Fala da raiva? Isso. Exatamente. Aí ele Isso. fala da transmissão da raiva. É um dos pontos, né? Isso. Faz parte do contexto do filme. Eu Sou a Lenda, com Will Smith, filmaço. Sim. Bom, professor Vitor Hugo, nós estamos encerrando o programa de hoje. Eu acho que as informações que nós levamos ao público de casa foi bastante Relevante. interessante e relevante. Fiquem ligados aí do consumo das carnes, dos peixes, expostos aí nessas bancas aí de qualquer forma. Às vezes você economiza 4, 5 reais no quilo de carne e vai comprometer a tua saúde e até a tua vida, né? Então, se deve passar comprar carne onde tem uma inspeção, onde tem uma qualidade, uma refrigeração. É isso que o doutor veio trazer aqui como médico veterinário, essa informação. E também levou a informação dos cuidados que você deve ter com os bichinhos em casa aí, prestar atenção na ramela do ouro, enfim, ficar ligado nisso. Márcio, suas considerações bem rapidinho para encerrar. Amei a participação do professor Vitor Hugo, monstro sagrado, aprendi bastante. Obrigado, professor. Eu que Marcos, agradeço. Eu sou cismado com rato. Então, cuidado com o rato, cuidado com o lixo. Como o professor deu aqui dicas preciosas de controle dessas pragas domésticas que tantas doenças transmitem. Maravilhoso programa. Muito obrigado, professor. Doutor Eu que Vitor Hugo. agradeço o convite e fico à disposição, né, para Muito obrigado. esclarecer qualquer Então dúvida. é isso aí. E aliás, eu vou dizer uma coisa para vocês aí de casa. Doutor Vitor Hugo, fiquei sabendo aqui agora no estúdio, foi professor do meu filho, do Felipe Maciel. Ele até me perguntou, acho que por conta do sobrenome. Sim. E é isso aí, Felipe. Peguei o teu professor onde está aqui com o teu pai aqui. Eu vou saber o que você aprontou na sala de aula. Fala, Marcos. E outra coisa, não vão matar tucano de fome. Cuidado. Acostumar tucano, tomar café só quando você acordar é perigoso. Então fique ligado aí. Domingo nós temos o reprise às 21 horas. E terça-feira nós estamos de volta com uma nova programação. Até! Eu só uso Tainara, é de palma e faz bem. Alô, você, dona de casa, compre